Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu canal de autoconhecimento. Estamos aqui numa série de vídeos falando como parar de sofrer, como interromper. E eu espero que seja a contribuição para você. E entramos então agora na fase que estamos falando sobre os pensamentos. Nos vídeos anteriores que vocês podem acessar, nós falamos que a base para sairmos do nosso sofrimento é o processo de sabedoria, né? Criamos então a cada dia passos que nos levam a nos libertar desse sofrimento através do conhecimento, da autorreflexão, do autoquestionamento, que é o que nós buscamos aqui transmitir no canal e que nós buscamos na nossa vida, porque todos nós queremos ser felizes. E aqui chegamos num ponto super importante, que é o pensamento correto. Como ter o pensamento correto para que a gente possa sofrer menos. Então, a nossa mente, né, o nosso processo aqui cerebral, ele tem a função de pensar ininterruptamente. É como as nossas pernas têm a função de andar, a nossa mente tem a função de pensar. Então, como que nós vamos, né, nos libertar aí de tantos pensamentos? Se numa média de 1000 pensamentos que nós temos, às vezes apenas um pensamento é útil. Útil no sentido de você realizar alguma coisa, de você fazer alguma coisa com ele, né? Então é super importante a gente compreender como que isso tudo se manifesta pra gente, já que essa mente é ininterrupta. E aí o que eu te falo? Você não é o seu pensamento. E às vezes quando eu falo para os meus pacientes assim, você não é o que você pensa, eles param assim, como assim? Eu não sou o que eu penso. Então o que eu sou? Né? Se na verdade existe uma fala interna dentro de mim, parece que essa fala interna é que me guia. Então, na verdade, essa fala interna são os seus pensamentos, né? E elas te guiam muito na sua vida. Só que você não é o que você pensa, você também é o que você pensa, porque além de pensar, você sente, além de sentir, você age, né? E além disso tudo, você tem um processo de energia que você emana, que você troca no universo e com as pessoas. E além disso tudo, o que eu acredito que você é a sua essência, a sua unicidade, a sua individualidade, aquilo que ninguém te tira, o seu componente de ser especial e de ser uma única pessoa nessa vida, que constrói a sua história, que constrói a sua experimentação. Então, para mim, você é a essência, esse é o ponto. Porém, essa manifestação dessa essência sofre a influência de todos esses aspectos que eu falei. E um desses aspectos super importantes é o seu pensamento. Então, quando você começa a entender que você não é o que você pensa, é o primeiro ponto, posso dizer assim, que vai colocar você de uma maneira organizada, diferente. Porque quando você começa a pensar sobre uma situação, você começa a se identificar diferente dela. E aí, então, que você começa a construir o pensamento correto. Você vai falar assim, Andresa, como eu faço para construir isso, né? Então, teve uma vez que foi muito interessante, eu estava numa fila na lotérica e para pagar uma conta e chegou um rapaz que na fila, ele começou, estava com um amigo e ele começou a criticar um senhor que também estava na fila, um pouquinho mais à frente dele, que estava alimentando os pombos. E ele estava criticando aquilo, né? Falando, nossa, como é que ele não observa, né? Que é um bichinho sujo, que não é legal, que transmite doença, que não é legal se relacionar e tal. E eu fiquei olhando aquele rapaz e fiquei pensando assim, nossa, ele está julgando o senhor, né? Que está ali dando a comidinha pro pombo. Fazer o quê, né? Ele quer dar a comidinha, então assim, por que a gente tem que ficar julgando, né? E aí nesse momento eu me deparei com o meu julgamento, porque eu estava julgando o rapaz que estava julgando o senhor, né?
Então, como é interessante, quando a gente se vê separado, né, do processo, e aí eu entendi assim, gente, mas eu não quero julgar, eu sei que a minha mente julga, né, eu sei que ela cria esse processo. E aí, naquele momento, eu falei, eu não quero julgar, só que eu já havia julgado, né? Mas, o que que acontece? Eu percebo que existe uma diferença entre a Andresa, né? Eu não tenho o que que isso interfere na minha vida, o que que vai mudar na minha vida, o que que vai mudar para o senhor que está dando a comida para o pombinho, para o rapaz que está falando do senhor e da minha própria mente que está julgando. Então, quando você consegue olhar para esse cenário todo e perceber que você não é aquele pensamento, que você não se identifica com aquilo, que você não quer estar naquele processo ali de julgo que sua mente faz o tempo todo, você se afasta daquela realidade. Eu não quero isso para mim, né? Porque a Andresa Essência não gosta de julgar, ela não se sente confortável quando ela julga, porque a Andresa Essência sabe que quando ela julga, ela erra também, né? E quantas vezes eu já julguei e já errei, e quantas vezes isso acontece muito com a gente, da gente julgar e errar, né? Então, o meu convite aqui para você construir esse seu pensamento correto é exatamente isso, é você se identificar como uma pessoa separada desse pensamento, né? Entender que você vai pensar muitas coisas que na verdade não são reais, que são imaginárias, né? Que você está construindo dentro do seu mundo interno e que não é a verdadeira realidade. Porque a verdadeira realidade, ela tem interferência do outro, ela tem interferência das outras pessoas de uma maneira geral, do que aconteceu antes, do que está por vir e do agora. Então, coloque o seu pensamento para que ele fique correto, coloque ele no agora. Respire, né? Sempre eu falo isso, respire profundamente. Sente que aquele pensamento, ele é um processo da sua mente, ele é necessário, assim como o seu coração bate, a sua mente precisa pensar, mas você não é exatamente aquele pensamento. Você está além disso tudo. E por isso, você pode criar uma forma melhor de pensar, uma forma melhor de observar toda essa realidade que está acontecendo, porque você não é o que você pensa. O pensamento é uma manifestação do seu cérebro que procura as memórias relacionadas àquela situação, que procura evidências do que você já passou por aquilo, ou que apenas está criando uma realidade que não existe para você, tá? Então, de olho nos seus pensamentos, porque eles guiam muito a sua vida. Então, vamos transformar, estar atentos no momento presente para que a gente possa criar pensamentos úteis, pensamentos positivos e benéficos a cada um de nós, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, namastê, e a gente se vê no próximo vídeo.